Hello you guys, welcome back to another English class. How was your break? Did you have some time to rest? I hope so. I did a little bit. Today we're starting Unity 1, okay? So we're gonna go through these pages 176 to 178, okay? So come with me, let's go. So we're gonna talk about a really cool topic named science. Vocês lembram? Talvez não, que eu já falei que eu sou bióloga, né? Então, minha faculdade inteira foi vendo ciência para cima e para baixo, em torta, à direita, de todos os jeitos. Ciência é um negócio muito legal. E é a razão de a gente estar aqui com tudo que a gente tem hoje, né? Com toda essa tecnologia, com todo esse avanço. Se a gente não começasse a se fazer perguntas e a questionar e a tentar mudar as coisas, que é das vantagens da ciência, a gente não teria chegado onde a gente está hoje, né? Então, vamos começar. Nesta unidade, discutiremos sobre diferentes tipos de ciência. Também aprenderemos a usar o condicional do tipo zero para falar de verdades permanentes e a usar sufixos ing e ed para descrever qualidades e sentimentos. Esse condicional do tipo zero que ele está falando é porque na gramática se divide as formas de fazer frases com condições usando o if em 0, 1, 2, 3 e 4, certo? Vocês não precisam ficar preocupados com o termo condicional zero, eu acho inclusive que é mais fácil de lembrar pensando assim, em questão de verdades permanentes, que é como ele falou, certo? A gente vai ver isso com mais detalhes. Então vamos lá ler comigo. So what is science? Biotechnology, technology, genetics, astronomy, ecology, cybernetics, botany, zoology. These are all branches of science. What would our world be like if people didn't ask questions thousands of years ago? People still ask questions, and many have been answered. Look at these pictures. What area or subject do they refer to? Who are these people? What are they doing? Where are they working? Would you like to work in this field? If so, what would you like to do? Então, esse texto cita vários tipos de ciências. Eles são ramos da ciência, certo? Existem várias maneiras de se fazer ciência. E é como eu falei, o que seria do mundo se as pessoas não tivessem começado a fazer perguntas e questionamentos há tantos anos, certo? Hoje em dia ainda se faz muitas perguntas. A ciência, ela não tem a pretensão de dizer que sabe tudo, de que ela é absoluta, de que tudo que ela tem está certo. A gente vai procurando provas para corroborarem um pouquinho mais aquela teoria, aquela hipótese, e cada vez se fortalecendo mais. Mas a ciência está sempre aberta a novas opções, a novas maneiras de ver, certo? E aí, pessoal, vocês gostam de ciência? Tem alguma área da ciência que vocês se interessam mais, que de repente gostariam de trabalhar? Eu lembro que algumas pessoas comentaram na atividade sobre seu sonho, sobre ser psicólogo, sobre ser médico. Tudo isso aí está na área de ciências, né? Então, aqui a gente tem essas imagens, como foi falado no texto, e eu queria que vocês tentassem primeiro analisá-las e ver se vocês conseguem fazer essas relações. Porque tem algumas palavras que são cognatas, ou seja, elas são a mesma coisa ou super parecida, ou tem a mesma origem do que a gente conhece em português, certo? Então, vamos ver primeiro, vocês sozinhos, e em seguida vocês vão acompanhar comigo, certo? Então, vamos lá. Nessa primeira aqui, nós temos uma pessoa in a lab. She's probably a scientist, and she's looking through a microscope. This is a microscope. That's the element, okay? In this one, we have a scientist and his theory. Do you guys know who this man is? Albert Einstein. He's pretty famous, right? So it's a scientist and his theory. In this one, tem uma pessoa olhando aqui o céu, observando os astros. They're using a telescope. They're looking at the star. They're stargazing.
This might be a biologist or a botanist doing some field research, my favorite kind of research. These are some elements we can find at the lab. So they are beakers, alcohol burners, glass flasks. Eles são materiais utilizados em laboratório, certo? Qualquer um de nós que for fazer uma disciplina na universidade que tem laboratório vai ver vários desses elementos. Erlenmeyer, Becker, certo? Frascos e pipetas de todos os tipos. Esses são apenas alguns. E esse último é a scientist in a lab doing research. So it's a laboratory research. So guys, our time is really short, okay? So I decided to skip that little bit above this text and start reading here, theory and example. Então a gente não vai fazer o que tem antes disso aí. A gente vai vir para esse texto in this page 177, certo? E continuar a partir daí, tá bom? Então vamos ler aqui comigo. Theory and example. For thousands of years, people believed in a model of the universe which said that the Earth was fixed at the center of the universe. This model was called geocentrism. This model looks coherent and logical if you look from the Earth and have no sophisticated telescopes. The celestial bodies seem to move in perfect circles around us. But in the 16th century, a Polish astronomer and scientist, Nicolaus Copernicus, found evidence that the Earth is not fixed, but moves around the sun. He thought that the sun was the center of the universe. His theory is called heliocentrism. Helio means, in Greek, sun. Of course, we know today that the sun is not the center of the universe. It is just another star in the center of the solar system. We also know that the planets do not orbit around the sun in perfect circles, but in elliptical circles. So, what are we reading in this text? Nós estamos vendo aqui sobre 3 teorias, ou hipóteses, na verdade, sobre o universo. Então, ele explica que no início, a primeira coisa que se acreditava é que a Terra era o centro do universo. E isso é algo muito fácil de ser acreditado quando você para pensar que a nossa única perspectiva é a Terra. E a gente vê os planetas e as estrelas circulando de forma perfeita, um círculo perfeito ao nosso redor. Mas, no século XVI, esse cientista polonês, Nicolaus Copernicus, ele encontrou várias evidências que mostravam que não era bem assim. A Terra não ficava parada, mas ela era quem girava ao redor do Sol. Eu creio que vocês já devem ter ouvido falar dessas teorias. Então, por isso que o texto não entra em muitos detalhes, não é isso? E hoje em dia a gente sabe que não é nenhum nem outro. Na verdade, o Sol é apenas mais uma estrela, ele é centro do nosso sistema solar e que os planetas não giram nem ao redor da Terra e nem são de maneira circular, e sim de maneira elíptica. Se vocês não lembram o que é uma elipse, ela é um círculo só que mais esticado assim. Então agora a gente vai ler um pouquinho sobre esse cara muito inteligente que revolucionou de certa forma a astronomia, ok? His biography. Nicolaus Copernicus from 1473 to 1543 was a brilliant Polish mathematician and astronomer who formulated a model of the universe in which the sun, not the earth, was the center, okay? His book, On the Revolutions of Celestial Spheres, was a major event in the history of science and started the Copernican Revolution. It was published just before his death, which was probably one of the reasons why he was not persecuted by the church as his follower, the Italian scientist Galileo Galilei. Então, olha que interessante, ele fala que ele criou
ele formulou essa teoria, esse modelo, tá certo? E publicou um livro chamado On the Revolutions of Celestial Spheres. É sobre a revolução, certo? A revolução no sentido de dar voltas das esferas celestiais. E fez uma grande rebuliço, como eu falei para vocês, que foi publicado pouco antes de ele morrer. Por causa disso, a igreja não perseguiu ele, ao contrário do que foi feito com o pobrezinho do Galileu Galilei, que teve muitos problemas em relação a isso. So here, still in this page 178, I want you to look at the three models of the solar system. How are they different? How are they similar? Write your answers and then compare your findings with your classmates. Claro que vocês não têm como comparar com os seus classmates, mas eu queria que vocês pensassem antes de ver o que eu vou passar para vocês, quais são as diferenças e as similaridades entre esses três modelos. Então, nós temos aqui Solar System, que é o que a gente usa hoje, Copernicus Model, Geocentric Model. Então, vocês podem escrever aqui as sugestões de vocês e eu vou mostrar quais são algumas que a gente encontrou, certo? Então, vamos lá. Similarities, ou seja, how are they the same, okay? So, the three models have the sun and the earth. So, we can find the sun here, here, and here. Both, ou seja, ambos, Copernicus model and the modern model have the same sequence of planets and the sun in the middle. Olha só, então eles ambos chegaram à mesma sequência de planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tá? Então todos são iguais nessa sequência, com o Sol no meio. Also, in both models, ou seja, nesses dois aqui, Solar System and Copernicus Model, there is the sequence Mercury, Venus and Earth, certo? E o que a gente pode ver de difference? How are they unlike? Então, no Geocentric, the Earth is in the center. Então, a gente encontra aqui o nosso belo planeta Terra no centro de tudo, neste modelo aqui. Já no Heliocentric, the Sun is in the center. Estamos aqui, ó, mais uma diferença. E aqui a diferença entre Solar System e Copernicus Model é que um diz que os planetas giram de forma circular perfeita, perfect circular rotation, and we know it is actually elliptical. Então, essas são as diferenças, tá certo? Então, eu preparei um esqueminha que talvez facilite para vocês entender como são essas similaridades e diferenças. Eu creio que vocês já conhecem a teoria dos conjuntos, tá certo? Pertence, não pertence, é mais ou menos essa a ideia. Então, a gente tem os três modelos aqui, Modern Model, ou seja, Solar System, Geocentric Model, que é aquele primeirão, certo? Heliocentric Model, que é o do Copernicus, certo? Então, o que a gente tem de similarity among all three? The Sun and the Earth. Então, a presença do Sol e da Terra é a única coisa que está presente nos três. O que a gente tem de similaridade entre Solar System e Copernicus? The same sequence of planets and the Sun in the middle, certo? O que mais que nós temos aqui? O que nós temos de diferente agora? What are the differences? Então, no Geocentric Model, somente ele acredita the Earth is in the center, certo? Somente no nosso Solar System atual, Elliptical Rotation of Planets, ok? E o que somente o Heliocentric tem? Circular Rotation of Planets and the Sun in the center.